Você já percebeu que Deus sempre escolherá pessoas improváveis para grandes propósitos? E esse alguém é você, é eu, o chamado de Deus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que Deus tem um propósito com você. Existe um homem na Bíblia chamado Jacó, e você sabe que ele foi um candidato improvável, né? Vamos lá no texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 24 ao versículo 28. O texto diz que ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo em campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferiu Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. É interessante a gente ler as biografias da Bíblia, e todos os homens ali, praticamente todos eles, até se não todos, tinham problema em casa, tinha problema com os pais, tinha problemas com os filhos, tinha grandes problemas com seus chefes. Eram homens que eram problemáticos na sua vida comum. São pessoas que tinham seríssimos problemas com mentira, com caráter. No entanto, o mais importante de tudo isso é que Deus decide chamar Jacó. Jacó, quem era Jacó? Jacó era o filho de Isaque com Rebeca. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Ele nasceu em uma família que existia muito favoritismo. O seu pai gostava do irmão, a sua mãe gostava mais dele. Então Jacó tinha uma vida familiar difícil. Jacó, ele tinha uma vida bem complicada. Eu consigo entender Jacó e provavelmente você também consegue compreender Jacó. Ele vivia em uma família cheia de disputas. Esse é Jacó, aquele homem que Deus chamou como improvável. Jacó tinha traços negativos, Jacó tinha defeitos morais, Jacó tinha fraquezas, e o significado do nome de Jacó é até curioso. Significa o enganador. Para você ver a influência da família, para você ver a influência do lugar, do contexto que ele estava, a ponto de ser considerado um enganador. Gente, olha que coisa incrível. Deus chamou um homem com seríssimos defeitos morais, seríssimos problemas familiares, mas Deus chamou Jacó. Jacó praticamente era um caso perdido. Nada favorecia Jacó, ninguém teria dado esperança a ele. No entanto, Deus é especialista em casos perdidos. Você talvez teria sido um caso perdido. Todos que nós conhecemos talvez seria um caso perdido, mas Deus olhou para você. Deus enxergou em você a possibilidade de uma transformação para te colocar em um propósito que Ele escolheu, personalizado para você. E uma pergunta que eu me fiz muito: por que Deus escolhe esse tipo de pessoa? Por que Deus escolheu logo esse cara? Por que Deus escolheu esse homem chamado Jacó? Gente, teria tantas pessoas naquela cidade. Provavelmente existia outros pastores, outros sacerdotes, outros pais de família. Mas por que Deus chamou Jacó? E eu tenho uma dica, o porquê que Deus chamou Jacó. Porque Jacó, ele tinha um sentimento de descontentamento. Olha que coisa especial. Enquanto o seu irmão Esaú, ele era um cara estagnado, ele era um cara conformado, ele era um cara que praticamente deixava a vida o levar. No entanto, Jacó queria algo maior com Deus. Sabe que você provavelmente é um improvável, mas o teu desejo de descontentamento, de querer algo a mais com Deus, de querer viver um extraordinário, uma vida espiritual com Deus, isso vai determinar
se ficaremos estagnados ou se entraremos no propósito que o Deus escolheu para nós. Então Deus não ajuda alguém que não tem um sentimento de descontentamento por si mesmo. Sabe aquele desejo, aquele sentimento de melhorar, de transformar, de crescer, de avançar, de você multiplicar a semente que deram a você? Jacó tinha isso aqui. Mas não se esqueça que, apesar de Jacó desejar essa mudança, ele tinha grandes traços morais corrompidos. Ele era alguém mentiroso, trapaceiro, enganador. Ele deveria ter uma língua desse tamanho. Mas se não desejamos a Deus, permaneceremos exatamente onde estamos, ao ponto de nos tornarmos estagnados espiritualmente. Ah, meu amigo, sabe quando aquele texto de Apocalipse diz, olha o primeiro amor, aquele fervor que você tinha? A nossa missão é nunca deixar apagar ou diminuir 1% sequer desse amor. Assim como um dia você encontrou Jesus, ou se você que está me ouvindo aqui ainda você vai encontrar Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Foi o melhor encontro da minha vida, foi ter me encontrado com Ele, foi ter aceitado o seu convite. E Ele tem até hoje entrado na minha vida, na minha casa, limpado os traços que não vêm dele. Olha a oração de Davi: Senhor, conserta, limpa, tira os caminhos maus que há em mim. Então existe dentro de nós traços negativos que foram corrompidos, que estão influenciando diretamente. Mas Jacó, ele tinha algo especial. Ele desejava conhecer a Deus. Então o que faz uma pessoa toda errada na vida ser uma pessoa usada por Deus? E o seu descontentamento é o caminho para a mudança da sua vida. Ei, se você está hoje desanimado, abatido, entristecido, porque alguém te falou alguma coisa, porque uma má notícia entrou aos teus ouvidos, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer algo especial da parte de Deus. Não aceite aquilo que você ouviu. Não viva aquilo que você recebeu de alguém, porque Jacó, ele tinha todos os requisitos para continuar isolado, vivendo a sua vida. Mas ele tinha algo chamado descontentamento. E foi por isso que Deus escolheu Jacó. E todos os grandes homens da Bíblia, todos eles precisaram ter um encontro com o Senhor. Todos esses homens, e você também precisa ter um encontro com o Senhor. Porque Jacó, em algum momento da vida dele, através da solidão, Jacó um dia ele entrou em uma solidão. Jacó, ele ficou a sós com Deus, e foi nesse momento que Jacó enxergou a sua miserável condição. Foi no momento que ele ficou a sós com Deus, aonde o Senhor pôde abrir os olhos dele e ele entender a real condição miserável dele. Sabe que todos os homens de Deus vão precisar ter um encontro com Ele. Todos os homens tiveram um encontro com Ele. Se eu estou falando de Jacó aqui hoje para você, é porque ele teve um encontro com Deus. E embora Jacó estivesse vendo a sua condição, olha que coisa especial, Jacó superou as suas más qualidades. Jacó, ele viu a sua real condição miserável, mas mesmo assim ele se tornou um homem melhor. Por quê? Porque ele era um homem descontente com a tua situação, com a sua situação espiritual e também com a sua situação material. Então Jacó, ele era um homem descontente com a sua situação espiritual, mas ele também se tornou alguém inconformado com a sua situação material. Eu sei que tem muitas pessoas que descartam a parte material, mas ela também traz uma grande influência. E eu conheço um Deus, eu conheço um Deus amoroso, que Ele é capaz de mudar a sua condição espiritual, mudar a sua condição material. Porque Jacó, apesar de ele ter vindo de uma família bem remunerada, com recursos, Jacó teve um momento que ele não teve nada na vida, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele foi para a casa de seu tio, ele trabalhou por muitos anos, mas mesmo assim ele era um homem descontente e Deus prosperou Jacó. Deus prosperou Jacó e Deus também vai prosperar a sua vida, Deus vai prosperar o teu lar, Deus vai prosperar você lá no teu trabalho, você recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Então Jacó tinha um enorme desejo de conhecer a Deus. Ele era desqualificado, ele não tinha muitas habilidades,
mas o Senhor chamou Jacó. E eu estou certo de algo: somente pessoas como Jacó, semelhantes a Jacó, descontente, escutam a verdade e vão se encontrar com Deus. Porque hoje muitas pessoas escondem a sua real situação. Existem muitas pessoas que elas são egoístas, que elas são soberbas, que falta nelas a humildade, e muitas vezes essas pessoas não reconhecem e elas não querem reconhecer o que está dentro delas. Mas Jacó foi diferente. Jacó reconheceu a sua situação espiritual e a sua situação. Mesmo assim, ele desejou conhecer a Deus. Então, embora ele fosse trapaceiro, Jacó também tinha um coração descontente e queria conhecer mais a Deus. Eu amo Deus porque ele escolhe um indivíduo aparentemente insignificante. Deus escolheu um homem aparentemente insignificante para usá-lo em sua missão. Então, queridos, se você que está me ouvindo aqui hoje, se você se sente um candidato improvável, é você mesmo que Deus está chamando para uma missão, para um propósito. É você mesmo que está ouvindo aqui. Você talvez não tenha as qualificações de uma pessoa que você acha que deveria ter. E eu conheço um Deus que chama pessoas improváveis para grandes missões, para grandes propósitos. Se eu estou falando aqui hoje de Jacó, é porque Jacó aceitou o desafio de Deus, se tornou um homem vitorioso. Mas não termina por aqui. Teremos mais uma mensagem sobre a vida de Jacó. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, abençoado a tua casa. Eu queria te fazer um pedido. Se você puder, se inscreva no canal. Se essa mensagem abençoou a tua vida, se inscreva, curta, deixe um comentário aqui, eu vou estar respondendo. E eu tenho certeza que Deus está chamando você para algo maravilhoso, algo com grande significado no seu contexto social. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.